os problemas parecem não ter solução, quando as mágoas inundam o teu coração, há alguém que atende a tua oração. Jesus Cristo, Mestre, Senhor, Ele é dono da chuva, do sol e do ar, é Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é dono dos montes, do céu e do mar, é Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Ele é o caminho, a verdade e a luz. Abre teu coração e recebe a Jesus. Tua vida é Cristo que agora conduz, pois é Ele teu Mestre, Senhor. Ele é dono da chuva, do sol e do ar, é Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é dono dos montes, do céu e do mar, é Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Como é bom caminhar nesta luz, nesta paz. Ele vive para sempre, Ele me satisfaz. Eu sou dele e a vida que Ele me traz é segura, pois Ele é Senhor. Ele é dono da chuva, do sol e do ar, é Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é dono dos montes, do céu e do mar, é Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Que a boa e doce paz do nosso único Senhor e suficiente Salvador, Jesus Cristo, inunde o seu coração. Que alegria! Mais uma quinta-feira, hoje dia 13/8, nós estamos unidos e reunidos na rede para adorar, para engrandecer, para ofertar a Deus um culto de louvor e de adoração. E eu quero ler um texto com você antes de orarmos, antes de elevar a nossa voz a Deus em oração, porque já fizemos por meio da canção. Então tudo que nós aqui queremos fazer é louvar e adorar ao Senhor por meio da mensagem cantada, da mensagem pregada, das orações. E eu quero ler o Salmo 1 com você nessa hora. E diz assim a palavra de Deus no livro de Salmos, no capítulo 1. Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele será como a árvore plantada junto às correntes de águas,
que dá seu fruto no tempo certo e cuja folhagem não murcha. Tudo o que ele fizer prosperará. Não é assim com os ímpios, eles são como a palha que o vento dispersa. Por isso, os ímpios não prevalecerão no julgamento, nem os pecadores na assembleia dos justos. Porque o Senhor recompensa o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios traz destruição. Ímpios e justos. Nós vamos ver hoje no livro que nós vamos apresentar, justos e ímpios. A Bíblia, ela também anuncia esses destinos. Por isso é muito apropriado este salmo nesta hora. Vamos orar, vamos pedir a Deus a sua bênção e direcionamento para este culto que a Ele nós prestamos. Glorioso Deus e Pai, graças te damos pelo teu insondável e infinito amor. Graças te damos, Senhor Deus, pelas bênçãos que temos recebido das tuas santas mãos, bênçãos abundantes. Obrigado, Deus, pelo livramento que o Senhor concedeu ao pequeno Isaac, nosso amado irmão lá de Itiúca. Pela fé declaramos, irmão. Muito obrigado, Senhor Deus. Calma e conforta o coração de Isabela, sabendo que acidentes acontecem, muitos deles são alertas para a nossa vida. Muito obrigado, Senhor, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado de forma abundante sobre as nossas vidas e são incontáveis. Obrigado pelos livramentos que na maioria não tomamos conhecimento. Obrigado por este dia, o dia de hoje. Obrigado pela vitória que o Senhor vem nos dando sobre toda a semana. Senhor, se pudéssemos ver tudo que o Senhor está fazendo para que neste dia estivéssemos juntos, unidos, reunidos para te adorar, nós iríamos, Senhor, certamente ser muito mais gratos e mais crentes. Mas ajuda-nos a contemplar pela fé os teus feitos diariamente para conosco, num ato de misericórdia e fidelidade à tua palavra, às tuas promessas. Obrigado, Senhor. Ajuda-nos no dia de hoje, cultuar a Ti com reverência, com fervor, com temor e com muita gratidão e amor em nossos corações. Por favor, Senhor, que a bênção do Senhor seja abundante sobre o povo de Tapuias. Renova as forças, o ânimo, faz brilhar a Tua luz por meio daquele povo Teu, resgatado, reunido e unido naquele lugar, para fazer a diferença, para anunciar Jesus Cristo por meio do seu estilo de vida. De igual modo, peço o teu brilho, a tua unção e a tua graça sobre o povo de Itiúca, que ali está, na sua maioria, mulheres vibrantes para o mesmo fazer. Senhor, que os homens sejam quebrantados em seus corações naquele lugar e eles possam te adorar. Que eles não tenham, Senhor, vergonha de exaltar o Teu nome e declarar-se servos do Senhor, mas que eles tenham vergonha dos bares, de jogar dinheiro, Senhor Deus, fora, o seu suor, o seu suado dinheiro fora, mas que eles louvem a Ti com os recursos que o Senhor os tem abençoado e a sua família, e adore ao Senhor. De igual modo eu peço, Deus, que a Tua luz, a partir da sede, seja um grandíssimo farol a brilhar, a iluminar este arquipélago. Que o Teu povo reunido na igreja em Cairu possa ter um estilo de vida que verdadeiramente glorifica o Teu nome, santifica o Teu povo, aviva o Teu povo. Senhor, gera em Tua igreja uma sede da Tua palavra insaciável, para que a busca seja continuada, para que o Teu nome seja glorificado e a igreja do Senhor conheça verdadeiramente o Teu poder. É assim que eu oro, Senhor, grato por esta hora, pedindo que estejamos verdadeiramente unidos em amor, que o Espírito do Senhor nos conduza, nos ilumine, nos avive, para que este culto seja agradável a Ti.
É assim que eu oro, grato pela igreja e pelos irmãos outros, de várias outras igrejas, de várias outras localidades, que nos dão o privilégio e a honra de nos acompanhar, de nos abençoar com a sua participação, com a sua interação. Muito obrigado. Que a bênção do Senhor seja sobre cada servo teu, espalhado na face dessa terra, espalhado em nossa Bahia, em nosso Brasil. Nós oramos gratos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Vamos então a um tempo de adoração continuamente neste culto e nessa hora por meio da mensagem cantada. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás as chances de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Amém. Louvado seja o nome santo do nosso Senhor. E nós chegamos num tempo precioso de confissão e intercessão. É o momento em que colocamos no altar do Senhor tudo que precisa ser colocado no altar do Senhor. E começamos colocando no altar do Senhor as nossas vidas, reconhecendo quem somos, limitados, falíveis, e a quem adoramos e a quem nesta hora estamos cultuando, um Deus santo, perfeito, infinito, invisível, mas real. E por isso nós queremos confessar, mas também queremos interceder. Eu quero convidar a todos vocês, aqueles que desejam ajoelhar-se ou colocar-se de pé, fique à vontade nessa hora, mas se você não pode ou prefere permanecer sentado, que também assim seja. Vamos orar nessa hora, vamos agradecer e vamos confessar e vamos interceder ao nosso Deus. Glorioso Rei, Pai de misericórdia, bondade e infinito poder, a Ti nós exaltamos, a Ti nós adoramos. O Senhor é digno, Senhor. É de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor, de toda adoração, de toda exaltação. O Senhor é único, o único e verdadeiro. Não há outro além de Ti. Não houve antes, não haverá depois. O Senhor é. Nós Te agradecemos, porque pelo Espírito do Senhor fomos iluminados e nós fomos então abençoados com essa compreensão e fé.
Ajuda-nos, Senhor Deus, a viver por ela, pela fé, confessando diariamente o Senhor e reconhecendo em nossas vidas a tua soberania. Senhor, perdoa-nos. Perdoa-nos porque ainda estamos presos nesta carne corrompida, neste corpo, nessa casa perecível. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos porque nós somos dotados de emoções e mesmo com o auxílio do Senhor, ainda imperfeitos, porque estamos num processo de lapidação. E não chegou o grande dia em que este corpo será transformado e em que teremos plenamente, em perfeição, o caráter de Cristo Jesus, nosso Senhor, único Senhor. Por isso pedimos perdão. Falhamos no pensar, falhamos no falar, nós falhamos em alguns procedimentos. E não digo que isso fazemos com planejamento, porque isso está longe dos servos do Senhor. Mas pela limitação, falhamos muitas vezes porque queremos ver o bem dos nossos, mas temos nos arrependido, Senhor. Como Tu foi misericordioso com Israel, durante todo o tempo e até hoje, tenha misericórdia de nós. Por favor, Senhor, nos perdoa as nossas faltas, as iras. Por favor, Senhor, a desesperança, às vezes nós perdemos a esperança em algumas circunstâncias. Eu falo de forma genérica, não que viva isto hoje, mas sei que muitos passam por isso, especialmente na aflição. É na hora da dor e da angústia que nós precisamos firmar a nossa fé. Declarar em alto e bom som a nossa fé. Por isso eu peço que sobre a vida da tua serva Cléo, do teu servo Davidson, da tua serva Marina, do teu servo Dedeco, da tua serva Dete, que esta fé seja renovada, seja uma fé verdadeira de quem crê firmemente na glória do porvir. Porque este leve momentâneo momento, esta leve momentânea tribulação que passamos, não pode ser comparada com a glória que está a se revelar a nós. E que nós cremos pela fé, porque ela em Cristo Jesus já nos foi apresentada aos nossos antepassados que nos contaram, e nós pelo Espírito Santo cremos. Não vimos, mas cremos. Por isso somos bem-aventurados. Muito obrigado, Senhor. Perdoa e ajuda-nos. Mas também eu quero apresentar ao Senhor a igreja de Tapuias, de Tiúca e de Cairu. Mas também eu quero apresentar a Ti a igreja Sinai e as demais co-irmãs. E isso no tocante à denominação, mas o meu coração nesta hora apresenta a Ti de forma intercessória a igreja do Senhor que não tem placa. A igreja que tem a marca do Espírito Santo. A igreja que Te adora espalhada na face dessa terra. A igreja que tem uma missão, Te adorar, anunciando o Evangelho da salvação. Deus, une a igreja do Senhor, aviva a igreja do Senhor. Renova e fortalece a igreja santa do Senhor. A igreja que está nos tribunais, a igreja que está no Senado, no Congresso, a igreja que está nos poderes, nos 3 poderes supremos da nossa nação, a igreja que está nas prefeituras, que está nas repartições, a igreja que está nas empresas privadas, a igreja que está nas ruas.
a igreja do Senhor que está no trânsito, levando e trazendo carga nas aeronaves, a igreja do Senhor que está nas guardas, nas forças armadas, nos hospitais, são médicos, pilotos, motoristas, policiais, empresários, empregados. Senhor, a tua igreja abençoa, viva e renova a tua igreja no Espírito Santo, para que ela seja vibrante. E aqui na nossa comunidade, que a tua igreja seja revelada e que ela seja operosa e que ela esteja unida em amor, com um coração cheio de misericórdia, não fazendo caso, muitas vezes, daqueles que apontam, daqueles que não se agradam, mas amando e sendo piedosos. Por favor, Senhor, abençoa a tua igreja. Nós precisamos refletir a glória do Senhor. Nós precisamos glorificar o nome santo do Senhor. Eu oro pedindo esta graça, esta misericórdia, esta bondade do Senhor sobre nós. Suplico que a bênção do Senhor seja sobre todos que necessitam de renovo, todos que estão frios, todos que não firmaram um compromisso com o Senhor. E aqueles que firmaram, Senhor, sejam instrumento em tuas mãos para erguer as mãos e ajudar os abatidos. Eu oro assim grato, muito grato a Ti. E faço isso em nome de Jesus. Amém. Vamos então à mensagem cantada nesta hora. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora ou em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora ou em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, Senhor. Chegamos num tempo precioso em que nós
dedicamos vidas e bens no altar santo do Senhor. Eu quero ler um texto que faz menção a este momento. Em Provérbios, no capítulo 3, no verso 9, diz: honra o Senhor com teus bens e com as primícias de toda a tua renda. É um grande privilégio ser operoso na casa e na causa do Senhor e cultuar a Deus por meio da fidelidade, devolvendo os bens e devolvendo a nossa o tempo precioso da nossa vida, porque na verdade a vida não nos pertence, nada nos pertence. Nós somos, enquanto crente em Jesus, maduros e conscientes de que somos administradores. Nós somos mordomos de tudo que ao Senhor pertence. É isso que o Salmo 24 vai dizer. É isso que a Bíblia vai dizer. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela existe. Tudo pertence ao Senhor. Nós somos mordomos. Nós chegamos de mãos vazias, como Jó disse. E vamos da mesma forma. Nós chegamos despidos e vamos embora da mesma maneira. Tudo que achávamos que era nosso e que muitas vezes brigamos, matamos e até morremos por elas, nós deixamos aqui quando o Senhor nos convoca. Que possamos viver como peregrinos e administradores daquilo que ao Senhor pertence. Que sejamos bons administradores, mas que o façamos para o louvor da glória do Senhor. Vamos orar nessa hora. Glorioso Deus e Pai, graças nós te damos pelo privilégio que temos de sermos administradores dos teus bens e dos teus recursos. Muito obrigado porque o Senhor nos concede a liberdade de usar segundo a orientação do Espírito Santo para o suprimento das nossas necessidades, 90% de tudo aquilo que o Senhor nos confia. Ajuda-nos a sermos fiéis, gratos e contentes em devolver ao Senhor o que a Ti pertence, a 10ª parte. Mas ajuda-nos, Senhor Deus, a imitar os Teus passos e a ser generosos. Não devolvendo com mesquinhez tão somente, por obrigação, a 10ª parte, mas ofertando com generosidade, amor e alegria, sabendo para que causa nós estamos ofertando, para que fim nós estamos investindo recursos, Senhor Deus. É para a expansão do Teu reino, para que vidas sejam alcançadas, transformadas, iluminadas. Por favor, Senhor, traz-nos uma consciência abundantemente santa e cristã nesse tocante, para que façamos com grande gozo e alegria. Senhor, que todos os fiéis que fazem com alegria, que honram o Senhor, que eles possam experimentar dia após dia o Teu cuidado, o Teu zelo, as Tuas bênçãos, alcançá-los. Mas também eu quero suplicar pelos administradores desses recursos, as pessoas que são eleitas pela Santa Igreja, para cuidar, para destinar cada centavo que a Ti pertence. Que a sabedoria do Senhor seja sobre todos, a fidelidade do Senhor e o amor pela Tua obra. Nós oramos assim gratos, pedindo que as Tuas bênçãos não cessem de alcançar a Tua igreja e os Teus servos fiéis. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Nós, nessa hora, vamos mais uma vez continuar a nossa adoração por meio da mensagem cantada e vamos então em seguida retornar para começar a trabalhar o novo livro que hoje vamos apresentar à igreja. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas
promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser, por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Amém. Glória seja dada ao nosso Deus, hoje e sempre, e com muita alegria em nossos corações. Nós, enfim, concluímos, para o louvor da glória de Deus, o Evangelho de Marcos e vamos avançar. Vamos ouvir e conhecer os desígnios de Deus por meio da exposição sistemática de todo o livro de Abacuque. Como fizemos com o Evangelho de Marcos, são 16 capítulos, nós vamos agora fazer com um livro bem pequenininho, com o livro de Abacuque, são apenas 3 capítulos, que nós vamos conhecer de forma sistemática, então, os desígnios de Deus, e isso é uma bênção, é grandiosa essa bênção para mim e para você. Hoje nós vamos fazer um panorama, nós vamos então olhar de uma forma geral para o livro, obviamente sem deixar de fazer uma aplicação, de alimentar-nos com a palavra santa do Senhor, mas o objetivo maior no dia de hoje é trazer para os amados irmãos, para a igreja, uma visão geral do livro, a mensagem do autor, para que então a gente se familiarize com ele, vocês busquem ler este livro pequenininho, leia várias vezes e a gente vai fazer a exposição sistemática deste profeta menor, abençoador, o seu livro, a sua mensagem. Vamos então a Abacuque, e eu quero convidar você, já agora, eu vou fazer a leitura de 4 versículos do capítulo 1, e em seguida vou apresentar à igreja a grande ideia do livro. Essa não é a grande ideia da perícope, mas do livro. Mas então, vamos à leitura do primeiro capítulo, dos 4 primeiros versículos. A primeira fala, então, do livro de Abacuque, ou do profeta Abacuque, que diz assim a palavra de Deus: a mensagem que o profeta Abacuque recebeu. Até quando clamarei e não escutarás, Senhor? Ou gritarei a ti, violência, e não salvarás? Por que razão me fazes ver a maldade e a opressão? A destruição e a violência estão diante de mim. Também há contendas e o litígio é comum. Por causa disso a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, pois o ímpio cerca o justo, de modo que a justiça é pervertida. Vamos orar, vamos pedir a Deus a iluminação do Teu Santo Espírito. Soberano e eterno Pai, graças te damos pelo Teu infinito amor, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia.
Nesta hora pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito, para que a bênção do Senhor, no tocante a ouvir a Tua voz, seja sobre nós. Pai, nós precisamos ouvir a Tua voz. E nós queremos nessa hora ter os nossos corações aquecidos e preparados pela Tua palavra. Por favor, ilumina-nos. Nesta hora, ajuda-nos. É assim que eu oro grato, em nome de Jesus. Amém. Amém. Abacuque, nesses primeiros 4 versículos, nessa introdução, ele, nos nossos dias, diríamos, ele entra de sola. Ele chega dando um recado, ele chega, na verdade, gritando. Se fosse uma oração, nos nossos dias, a gente diria que isso aqui é um clamor. E Abacuque está desesperado realmente, clamando aos gritos ao Senhor. E ele diz: a mensagem que o profeta Abacuque recebeu: até quando clamarei e não escutarás, Senhor? Ou gritarei a ti violência e não salvarás? Por que razão me fazes ver a maldade e a opressão? A destruição e a violência estão diante de mim. Também há contendas e o litígio é comum. Por causa disso a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Pois o ímpio cerca o justo, de modo que a justiça é pervertida. E a grande ideia do livro de Abacuque é essa: o Senhor traz juízo sobre o pecado, restaurando o justo, eliminando o ímpio, fazendo com que a queixa do profeta seja transformada em exaltação. O Senhor traz juízo sobre o pecado, restaurando o justo e eliminando o ímpio, fazendo com que a queixa do profeta seja transformada em exultação. Nós temos nesse primeiro momento uma queixa, um profeta queixoso. Mas nós vamos ver no fim da história um homem totalmente diferente. Qual então é o propósito deste livro? Qual a intenção aqui? O propósito deste livro é mostrar que a fé que se baseia na revelação passada do caráter e poder de Deus permite que o justo viva pela fé e se regozije no futuro, confiante na justiça divina, apesar dos conflitos do presente. Essa é a intenção. O livro leva ao nome do autor, Abacuque. Nós temos no capítulo 1, no versículo 1, a mensagem que o profeta Abacuque recebeu. Ele recebe e registra os oráculos de Deus em forma de juízo contra os ímpios. Por isso eu trouxe o Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. E ele finaliza, o Salmo 1 finaliza ecoando o que diz Abacuque. O juízo vem sobre os ímpios. Primeiro, os ímpios de Jerusalém, os ímpios de Judá, os ímpios do reino do sul, que são os mesmos. Jerusalém é Judá, é o reino do sul. Depois esse juízo vem sobre os babilônios. Abacuque vive entre o rei Joaquim, nos anos 609, e Joaquim em 597 a.C. Esse é o tempo que Abacuque escreve, é nessa época que ele está, nesse reinado, no reinado de 2 reis maus, reis ruins, desobedientes, Jeoaquim e Joaquim. Eles até parecem os nomes, mas não são a mesma pessoa. Ele é contemporâneo de Jeremias. Judá já estava na sua época subjugada ao Egito.
no reinado do faraó Neco. E isso a gente pode verificar em 2 Reis, no capítulo 23, no versículo 34. O rei Eliaquim, que é aqui Jeoaquim, ele tem o seu nome mudado pelo faraó Neco e é empossado em Judá como rei. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Em 2 Reis, verso 23, também no capítulo 23, no versículo 37, nós vamos verificar esse fato. O Senhor está trazendo juízo sobre Judá, especialmente por causa do pecado do rei Manassés. Em 2 Reis, a gente verifica isso no capítulo 21, versículo 1 ao 9, e no capítulo 23, 26. Em 2 Reis, no capítulo 23, verso 26, é bem interessante a gente olhar 2 Reis 23, 26, porque o Senhor, Ele está trazendo juízo sobre Judá, especialmente por causa do rei Manassés, que foi horrendo, ele foi o pior deles. E o verso 26 do capítulo 23 diz: porém o Senhor não desistiu do furor de sua grande ira contra Judá, que é Jerusalém, que é o reino do sul, por causa de todas as provações com que Manassés o havia irritado. E quando você chega no capítulo 21, no versículo do 1 ao 9, nós vamos ver tudo que Manassés fez de horrendo em Judá, levando o povo a uma idolatria terrível. E por causa disso, o Senhor está trazendo juízo a Judá. E por causa disso, nós vamos ver o porquê da queixa de Abacuque. Qual é a situação da vida do autor? A situação é de insatisfação e revolta com relação ao pecado sem consequência, ou seja, a demora de Deus em fazer justiça. A gente verifica logo no verso 2: até quando clamarei e não escutarás, Senhor? Ou gritarei violência e não salvarás? Por que razão me fazes ver a maldade e a opressão? A destruição e a violência estão diante de mim. Também há contendas e o litígio é comum, separação, divórcio é comum. Por causa disso, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Então, a situação é de insatisfação plena do autor. Em seguida, o questionamento dele se dá porque o juízo de Deus vem por meio de uma nação pior. Logo à frente, o Senhor responde e fala de onde vem o juízo dele, que ele não está de braços cruzados. E então o profeta mantém-se agora em grande questionamento, porque o juízo de Deus vem segundo a sua percepção, a sua avaliação limitada e humana, por meio de uma nação pior do que Judá. O Senhor traz juízo sobre o pecado, restaurando o justo e eliminando o ímpio, fazendo com que a queixa do profeta seja transformada em exultação. Agora, eu quero observar com vocês dois extremos, o extremo do começo e o extremo do fim. Isso é muito relevante. Como esse livro começa? O livro começa com a queixa do profeta a Deus, verso 1 ao verso 4, ou 2 ao 4. O profeta está falando para Deus em nome do povo. Ele é um profeta incomum. Ele está perturbadíssimo. O comum são os profetas trazerem oráculos de Deus, da parte de Deus para o povo. As bênçãos, o juízo, os livramentos. Aqui o profeta, ele trabalha, ele tem uma postura diferente. Abacuque, ele está indo a Deus, falar a Deus e até reclamar de Deus. Mas o livro termina com o reconhecimento do profeta da justiça de Deus, da justa justiça de Deus. O profeta termina com uma belíssima oração de submissão e confiança a Deus. Ele fica em paz. E a gente vai ver isso no capítulo 3, do versículo 17 ao verso 19.
o profeta conclui de uma maneira bela. Ele diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas videiras, ainda que o produto da oliveira falhe e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado do estábulo e não haja gado nos currais, mesmo assim eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força. Ele fará os meus pés como o de costas e me fará andar sobre os meus lugares altos. É assim que o profeta, ele começa irritado, mas termina exultando a Deus. E aí a gente tem a grande ideia: o Senhor traz juízo sobre o pecado, restaurando o justo e eliminando o ímpio, fazendo com que a queixa do profeta seja transformada em exultação. É daí que a gente tira a grande ideia, não é uma invenção da nossa cabeça, é o livro que diz o que nós estamos trazendo aqui. É um resumo, essa grande ideia é um resumo de todo o livro. Agora eu quero mostrar a vocês as estruturas do livro, por onde nós vamos caminhar. Nós temos a primeira macroestrutura ou divisão, que vai do capítulo 1, verso 1, até o capítulo 2, versículo 1. A queixa do profeta perturbado e a resposta de Deus de juízo e perplexidade do profeta. Essa é a primeira macroestrutura, capítulo 1, versículo 1 ao 2:1. A segunda macrodivisão ou estrutura está do capítulo 2, verso 2 até o seu final, 3:19, onde nós vamos ter a perplexidade, confiança e exultação do profeta no Senhor face ao seu justo juízo. Mas nós temos as microestruturas, ou as microdivisões do livro. A primeira delas nós vamos ter do capítulo 1, verso 1 ao 4, que é a queixa do profeta. Depois nós vamos ter do capítulo 1, verso 5 ao 11. Em seguida, capítulo 1, verso 12 ao 2:1. Depois a gente tem 2:2 ao verso 20. E depois nós temos capítulo 3, do 1 ao 19. Essas são as estruturas do livro. Temos 4 personagens principais. Nós vamos caminhar na exposição desse livro vendo 4 personagens principais. Abacuque, que é o autor, e o profeta que recebe o oráculo do Senhor. Deus, o soberano. A Babilônia, ou os babilônicos, e Judá. Na verdade, o povo babilônico, o exército, e o povo de Judá, os hebreus, os filhos de Jerusalém. Essas são as 4 personagens principais. Eu quero voltar a ler o texto, voltar à grande ideia, porque agora nós vamos fazer uma reflexão, nós vamos pegar um panorama. Na verdade, eu quero convidar vocês a uma viagem. Então, eu quero voltar a ler o texto e, em seguida, a grande ideia, para a gente, então, fazer essa viagem. A mensagem que o profeta Abacuque recebeu. Até quando clamarei e não escutarás, Senhor? Ou gritarei a ti, violência, e não salvarás? Por que razão me fazes ver a maldade e a opressão? A destruição e a violência estão diante de mim. Também há contendas e o litígio é comum. Por causa disso a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, pois o ímpio cerca o justo, de modo que a justiça é pervertida. O Senhor traz juízo sobre o pecado, restaurando o justo e eliminando o ímpio, fazendo com que a queixa do profeta seja transformada em exultação. E, por meio de uma inspiração do Dr. David Merck, eu quero convidar vocês a uma viagem. Li um material de Dr. David Merck, e a partir desse material, nós então estamos trazendo aqui, inspirado por este servo do Senhor, esse material, e eu quero convidar vocês a fazer comigo uma viagem. Há um tempo remoto, ao ano 609 a.C., então esqueça toda a tecnologia, todos os eletrodomésticos,
esqueça, lembre no máximo do candeeiro. Nós vamos voltar, vamos sair da nossa nação, do nosso continente. Vamos para o Oriente Médio. Eu quero convidar você a, de forma imaginária, fazer comigo essa viagem. E essa viagem ela vai estar respaldada, embasada nesses 4 versículos, permeando também pelo livro e finalizando no capítulo 3 de Abacuque, mas concentrada de forma densa nos primeiros 4 versículos. E digo de antemão que nós não estamos fazendo a exposição aprofundada dos primeiros 4 versículos, vamos fazer isso na próxima mensagem. Mas vamos fazer juntos essa viagem para que amplie a sua compreensão e o seu entendimento do que o profeta está a nos convidar a viver e o que ele quer trazer ao nosso coração e com a intenção de Deus para todos nós. No ano 609 a.C., ao sul de uma nação, perto do mar Mediterrâneo, um homem que para o mundo não é ninguém, não tem importância, é insignificante, mas ele é um crente em Deus. Mais do que isso, ele é um porta-voz do Senhor, um embaixador de Deus a seu povo Israel. Mas ele tem um problema, está numa crise de sua fé. O profeta está cansado de incapacidade, cansado de anunciar julgamento contra o seu povo, cansado de clamar perigo, mas ninguém escuta, ninguém responde, ninguém crê nele. Ele está cansado, mas também está desanimado. Ele quer transformar seu mundo, quer ter uma vida de impacto. Entretanto, às vezes, ele pensa que tem mais raiva do pecado do que o próprio Deus. Onde está o juízo? Onde está o julgamento contra a maldade? Este está sumido. E o profeta pergunta: onde está Deus? No mundo confuso e cheio de pecado. Ele está cansado e desanimado. Pensemos agora nos crentes em nosso país, em nosso estado, em nossa cidade. Pensemos em nós. Para o mundo talvez sejamos sem importância, insignificantes. Mas somos crentes. Somos crentes no Senhor Jesus. Mais do que isso, somos porta-vozes dele, embaixadores de Cristo ao povo brasileiro e ao mundo e à nossa cidade Cairu. Queremos ser usados para transformar e edificar vidas onde estamos, em Cairu, em Tapuias, em Itiúca, em Salvador, onde estamos, em Lauro de Freitas, em São Paulo, nos Estados Unidos, onde estamos. Mas nós também temos um problema. Estamos em crise na nossa fé. Nós estamos cansados da nossa incapacidade, cansados de lutar contra o mal dia e noite, cansados de nos sentirmos derrotados. Nós lemos os jornais, assistimos às notícias na televisão, vemos o mundo por todos os lados, pessoas correndo para a destruição enquanto tapam os ouvidos, pessoas que vivem para o próximo prazer, para o próximo final de semana, a próxima bebida, o próximo carnaval, pessoas que fazem qualquer coisa para ganhar mais R$1. Os resultados do pecado estão por todos os lados no mundo e ao nosso redor. O crime está em todo lugar, cada dia pior. Crianças inocentes são assassinadas no ventre das suas mães. O aborto,
Os ricos estão ficando mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. Os jovens podem comprar drogas na escola ou na esquina. Corrupção continua sendo a praga de todos os governos. É difícil achar um bom casamento por causa de divórcio e infidelidade. E qual a diferença que nós, povo de Deus, faz? Muitas vezes este povo quer se esconder para escapar da realidade de sofrimento e de pecado ao seu redor. Ou se nós não queremos nos esconder, talvez queiramos chamar fogo do céu contra os que estupram crianças pequenas. Transforma este mundo em um lugar horrendo. E para nós, transformar este mundo parece uma tarefa impossível. No meio de todas essas coisas, há outra pergunta que perturba mais ainda. Onde está Deus? Por que Ele não faz nada? Onde está o juízo? Onde está o julgamento? Onde está Deus no mundo confuso e cheio de pecado? Hoje consideremos um caso de decepção. Na hora de maior decepção, confie no Senhor. O profeta Abacuque é um dos profetas menores, mas não é por isso um livro de menos importância. De fato, os profetas menores são tão relevantes como o jornal da tarde. Se isto é verdade dos profetas em geral, é mais ainda para este profeta que agora vamos apreciar, que estamos apreciando. Parece que o profeta Abacuque assistiu às notícias que nós assistimos ontem à noite. Mas Abacuque é um pouco diferente dos outros profetas, como disse. Geralmente eles falam com o povo sobre Deus, mas Abacuque fala com Deus sobre o povo. Os outros explicam o porquê do julgamento de Deus. Abacuque pergunta por que Deus não julga. O profeta queria que Deus desse um jeito no povo e em seu pecado. Esse livro inclui um eco da literatura de sabedoria do Antigo Testamento. Sabedoria de Jó, Eclesiastes, Provérbios e vários salmos que lutam com as perguntas maiores da nossa vida. Por que o justo sofre? Por que o perverso prospera? Por que o mal existe? Por que Deus não faz nada? É um problema de teodiceia, ou literalmente a questão de justiça de Deus. Será que Deus é justo? Será que Ele é bom? Será que Ele é amor? Podemos justificar os atos de Deus neste mundo caótico? Este é o problema do mal. Há muitas formulações do problema, mas dois aspectos são fundamentais e clássicos. E ambos são encontrados neste livro. A questão da presença do mal parece incompatível com a existência de Deus. A presença do mal e a existência de Deus. Pelo menos o Deus que nós cristãos adoramos. Olha o problema. Se Deus é soberano, Ele é onipotente, Ele pode acabar com o mal. Se Deus é santo, bom, teria que acabar com o mal. Mas Deus não acabou com o mal. Portanto, Deus não é soberano, ou Ele não é santo, ou Ele não existe. São essas as questões, são esses os problemas. Estas perguntas teológicas são altamente práticas e pertinentes.
E é aqui que a teologia usa os mesmos calçados que eu e que você. Isto porque todos nós sofremos e questionamos: por quê? Por que nasci neste lar desestruturado? Por que Deus me amaldiçoou com esta aparência, com este físico, com essa deficiência? Por que eu nasci pobre? Por que eu nasci nesse ermo? Por que Deus não curou a minha mãe daquela doença? Por que o meu filho morreu? Por que a minha filha? Por que eu nunca consigo pagar as minhas mensalidades? Por quê? Por quê? Porque nós questionamos. Abacuque está questionando a Deus, como muitas vezes nós fazemos. E esse livro parece que foi escrito ontem, depois que ele fez um panorama, olhou para o mundo, conversou conosco, viu os nossos problemas e lutas. Ele então resolveu escrever para que a gente então viesse expor este livro. Abacuque está questionando a Deus como nós fazemos. Versículo 2 até o 3a diz: até quando clamarei e não escutarás, Senhor? Ou gritarei a ti violência e não salvarás? Por que razão me fazes ver a maldade e a opressão? O profeta ele está sem entender, porque ele conhece o Deus do passado, o Deus dos seus pais, o Deus que libertou o seu povo do Egito, o Deus que estabeleceu Davi e Salomão. Ele conhece e agora ele está vendo e está dizendo: eu não conheço o Senhor, cadê? Sumiu, não é de verdade? Por que? O profeta está questionando. E há uma expectativa em uma resposta. Há uma expectativa muito grande. Ele espera uma resposta ao seu livro escrito. Ou seja, ele está esperando o autor inspirado, o Deus por meio do autor inspirado está buscando, esperando, gerando uma transformação no coração do povo, nas pessoas que primeiro leram esse livro, o público-alvo primário deste livro. Mas Deus, por meio deste autor inspirado, Ele espera que nós, os ouvintes de hoje, os crentes, que ouvimos esta mensagem, confessemos e confiemos na sua justiça, independente das circunstâncias que vivemos. A resposta esperada, o que se espera no final é que possamos confiar na justiça do nosso Deus, independente das circunstâncias que vivemos. Hoje o Senhor espera que essa seja a nossa resposta para Ele. Que a gente confie na sua justiça, independente da atual circunstância que vivemos. O Senhor traz juízo sobre o pecado, restaurando o justo e eliminando o ímpio, fazendo com que a queixa do profeta seja transformada em exultação. Essa é a grande ideia de todo o livro. É assim que o profeta encerra o livro, no capítulo 3. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas videiras, ainda que o produto da oliveira feche os campos, e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado do estábulo e não haja gado nos currais,
Mesmo assim, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, Ele fará os meus pés como a de costa e me fará andar sobre os meus lugares altos. A expectativa do autor inspirado para mim e para você é essa: que independente das circunstâncias, nós confiemos no Senhor e nós vivamos na total dependência dEle, sabendo que o Senhor está no comando e no controle de tudo. Ainda que tudo pareça estar fora de ordem e sem governo aos nossos olhos, confie no Senhor. Eu quero orar com você e desafiá-lo a ler o livro, ler algumas vezes o livro, repetidas vezes, para que a gente usufrua o máximo dele e na nossa próxima exposição, nós vamos então fazer a exposição agora com a grande ideia do capítulo 1, na primeira estrutura, versículo 1 ao versículo 4, onde nós temos então a queixa do profeta. Vamos orar. Glorioso Deus e eterno Pai, graças eu te dou. Graças eu te dou pelo privilégio de ter diante de nós a oportunidade de mais uma vez olhar para a tua palavra de uma maneira madura e, por meio da exposição, conhecer os teus desígnios, Senhor Deus, num livro inteiro, conhecendo o começo e o fim, e o porquê desse escrito. O que o Senhor espera de nós, qual o seu propósito. Senhor, nesta hora eu oro pedindo que o Senhor cumpra em nossos corações o teu propósito. E que como autor, nós possamos encerrar cada dia exultando a Ti. Porque já nos queixamos o suficiente, o autor se queixou, o profeta reclamou, mas ele exultou. Senhor, que a nossa reclamação seja transformada em exultação e que nos alegremos nos teus feitos e que saibamos que apesar da atual circunstância e da aparente obra do inimigo, do aparente governo maligno, que nós saibamos e confiemos que o Senhor prevalece e está no comando de todas as coisas. Abençoa o teu santo povo, renova-os no teu amor, derrama graça sobre a tua igreja. É assim que eu oro nesta hora, agradecida em nome de Jesus. Amém. Deus a todos abençoe. Vamos mais uma vez à adoração por meio da mensagem cantada. Em seguida vamos voltar para orar e encerrar então este culto de hoje. Entrego a Ti a minha oração, pois Tu és, Senhor, fonte de água viva que há em mim. És a minha esperança, eu descanso em Ti. Posso confiar que a vitória está por vir. Segura estou em Ti, Tu és um Deus de amor. Não temerei o mal, Tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber Tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. Segura estou em Ti, Tu és um
Deus de amor. Não temerei o mal, tu és um grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Enfim, está apresentado o livro do profeta Abacuque. Fizemos então um panorama. Não deixamos de trazer uma aplicação para o seu coração. Nós esperamos que você seja ricamente abençoado e que de fato se interesse em ler o livro e nos acompanhe nessa exposição, para que você compreenda então a mensagem do autor inspirado e quanto é abençoador e atual. Literalmente, é como se o autor estivesse conosco nos nossos dias, falando de nós e da nossa situação nacional, talvez mundial. Vamos então orar e agradecer a Deus. Pai santo e eterno, graças te damos pelo teu infinito amor, bondade e misericórdia. Muito obrigado por este tempo de adoração, de exaltação. Muito obrigado por ter falado conosco por meio da tua mensagem, ainda que na introdução deste livro. Nós pedimos que o Senhor nos conceda, Deus, vitória sobre a semana que se segue. Pai, que possamos, com vida santa, temente e obediente, glorificar o teu nome a cada momento, em nosso lar, em nosso trabalho, nos nossos negócios, nos nossos relacionamentos. Por favor, Senhor, eu suplico, tenho suplicado e permanecerei fazendo isso. Santifica e aviva a tua santa igreja, que ela possa resplandecer em meio a esta sociedade tão fútil em muito e em muitos. Mas a tua igreja está no meio dela, que a igreja seja influente para abençoar vidas. É assim que eu oro, pedindo que o teu favor, que o teu poder, que a tua graça, provisão e bondade seja sobre nós e que nós possamos refletir sobre a vida de todo necessitado. É assim que eu oro grato em nome de Jesus. Amém. Que Deus rico e poderosamente te abençoe hoje e sempre em nome de Jesus. Amém.